Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje vim trazer para vocês o segundo livro da série Protetores, da autora Anne Mark. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. Lembrando, deixarei o nome de mais algumas escritas, a qual dedico o vídeo de hoje. Vou contar pra vocês que, olha, o primeiro livro foi bom, que foi, o primeiro livro da série Protetores, que vem contar a história do Dominic e da Luna. Foi bom, gostei, achei gostosinho, achei uma história bem construída, enfim, adorei. Já o segundo, que é a história do Damien, que é o segundo irmão, cara, foi sensacional. Eu digo pra vocês que eu me apaixonei. Já me apaixonei pelo cidadão, né? O cidadão já me conquistou por essa foto. E a história dele, foi muito bacana. Eu simplesmente fiquei apaixonada pela história do Damien e da pequena Jasmine. Tem 330 páginas. E a Anne, ela, por mais que ela trouxe assuntos pesados, ela trouxe de uma forma sutil. Aqui em 330 páginas, então nós vamos conhecer o Damien, que é o segundo irmão. Ele é aquele que, ao contrário do Dom, ele acabou usando tudo que ele passou na vida de uma forma que fez com que, agora que ele é um adulto, que ele é um homem feito, ele colocou na cabeça que o foco dele é trabalhar, curtir a vida com mulheres diferentes, sem se apegar, e somente trabalha para pessoas ricas. Então a construtora, o foco dela é em alto padrão. Já o Dom, ele detesta isso, por isso que ele não trabalha fielmente ali na construtora, porque ele quer fazer coisas para pessoas mais desprovidas. Como diz o Damien, não, o negócio é ter dinheiro cada vez mais. Ele, como eu falei para vocês, no primeiro livro, ele meio que foi obrigado a dar amparo, a dar um teto para Jasmine. Depois daquele envolvimento da Luna, batendo o cafetão dela, as duas estarem em perigo. Então, o Damien aproveitou dessa situação para fazer o quê? Eu levo ela para minha casa, mas você vai voltar para a construtora. Como o Dom não tem o que fazer, ele precisa proteger aquela menina, ele acaba aceitando. Mas tem uma situação aí que transforma o nosso pequeno Damien em um cretino. Ele também presenciou a sua mãe se acabando dia a dia. Ele presenciou a sua mãe usando droga. Ele presenciou a sua mãe se prostituindo. E na cabeça dele, ele acha que foi uma escolha dela. Ele não consegue ver uma outra forma de lidar com isso, a não ser odiar tudo aquilo. Porque por mais que a mãe fosse uma mãe que não dava atenção, que não dava carinho, uma mãe negligente, ele amava aquela mãe. E vendo tudo o que ela fazia, ele começou a ter raiva, ele começou a ter mágoa, e ele guarda isso dentro dele. Quando ele descobre, que o que ele vai levar para casa dele é uma garota de programa, ele fica louco da vida, porque ele tem nojo, ele tem raiva, ele tem ódio, mas não dela, mas sim do que ela representa, porque ele lembra da mãe dele. Quando ele vê ela, ele tá preparado para uma visão, mas quando ele chega, ele vê que é uma menina ainda, gente, porque ela é linda, ela é cheia de curvas, mas ela aparenta ser uma menina, e ele olha nos olhos dela, ele vê que ela tem uma carga muito pesada dentro dela, ele fica mexido. Ele leva ela para casa dele e automaticamente os 4 dias que ela passa lá não são flores, porque o tempo todo ele fica ali lembrando o que ela é. Ele fica lembrando por que ela está ali. E ela se sente desconfortável. Quando é a última noite que ela vai passar ali, porque já foi resolvido, o cafetão dela já não está mais na parada, então o Dom liga para o irmão dizendo que ele pode liberar a Jasmine, que ele pode dar a liberdade a ela, porque ela não corre mais perigo. Ele sente a resistência do irmão, porque, gente, o Dom já percebeu que ele está apaixonado pela Jasmine, mas ele não quer aceitar, óbvio que não quer, porque ele está nesse confronto de como que ele vai se apaixonar por uma mulher que faz exatamente o que a mãe dele fazia por dinheiro. Que ela tem outras escolhas, mas ela escolheu isso. E com isso, ele acaba meio que se entregando ali, dizendo, como você sabe que ela está segura? Daí ele explica o motivo e ele fala, deixa que eu falo com ela então.
Só que ele quer ter uma noite com ela, porque na mente dele, ele só vai ter uma noite de sexo e no outro dia, esse desejo, essa ânsia de querer ficar com ela vai se aplacar. Só que a forma que ele vai, gente, no primeiro momento, é até sutil. Mas aí, diante a rebeldia dela, diante a maneira que ela se afasta dele, faz com que ele fique louco da vida. E ali ele se lembra, ela é uma garota de programa. Automaticamente, ela está esperando oferecer dinheiro. E ele acaba oferecendo dinheiro. Ela se transforma, ela fica magoada, porque ela sente algo por ele que ela não sabe o que é ainda. E eles acabam dormindo junto. Foi uma noite intensa? Foi, porque ele sentiu que ela gostou do que eles viveram ali. Porque por mais que ele trate ela como uma qualquer, como uma vadia, que é o que ele fala sempre pra ela, ele se preocupou em dar prazer a ela. Ele se preocupou em transformar aquele momento num momento agradável, num momento onde sim, um tivesse tudo um do outro. Mas o que deixou ele com raiva é porque ela não aceitou que ele o beijasse e que em nenhum momento ela entregou a sua mente a ele. Ela entregou somente o corpo. E isso deixou ele muito frustrado, porque ele está apaixonado por ela, apesar que ele diz que não, e ele não se conformou dela não se entregar totalmente. No outro dia, a ação que ele tem é ridícula, é absurda, e ele acaba afastando ela de vez dele. Como ele foi um cretino com ela, então ele acaba perdendo contato completamente com ela, porque todos os outros acabam escondendo. O irmão dele, o Dom, a mulher do irmão dele, que é a Luna, as amigas que a Luna tem ali, que trouxe a Jazz para ficar no meio delas, e elas têm a Jazz como irmã delas, então todo mundo esconde ela do Damian. Gente, por que eu gosto dele? Por que eu gosto da história dele? Ele foi um cretino? Sim, ele foi um cretino. Porque ele não quer aceitar que aquela mulher que lembra tanto a mãe dele, mexe tanto com ele. Então ele tem esse conflito. E por mais que ele chame ela de vadia, por mais que ele fale coisas absurdas pra ela, pra ofender, pra machucar, ali naquele mesmo instante ele tá em conflito. Porque um lado dele faz isso. Fala as coisas pra magoar ela. Mas na verdade não é ela que ele quer magoar. Ele queria ter dito isso pra mãe dele, mas ele não pode. Então ele usa ela como válvula de escape. Só que ao mesmo tempo que saem essas palavras afiadas da boca dele, o coração dele sangra. Porque ele percebe que ela teve ali um momento de estabilidade. Ele percebe que aquilo feriu ela. Então no mesmo instante que ele faz, ele sofre por ter feito. E desde o momento que ela saiu da casa dele sem levar nada, nem mesmo o dinheiro que ele deixou pra ela, porque ele fez isso, gente. Ele não faz outra coisa na vida dele a não ser sair todas as noites, em tudo quanto é esquina, em tudo quanto é buraco, para tentar encontrá-la. Na mente dele, ele só precisa de mais algumas noites com aquela menina, porque a ânsia, o desejo que ele sente não foi aplacado. Filho, sério que você pensa que ainda é isso? Ele fica com mais raiva ainda quando ele vai na formatura da Luna, 8 meses depois, e ele vê a Jasmine. Gente, ele fica enlouquecido, porque ele está mais magro, ele não se concentra mais no trabalho. Aquela situação de eu quero construir um império, tudo que eu faço é para os ricos, tudo que eu quero é mais dinheiro, cai por terra. Ele mal trabalha, ele tá no mau humor do cão, ninguém consegue ficar mais perto dele, ele não consegue ficar com outras mulheres. Gente, o foco dele é encontrar essa menina. Por isso que eu gosto tanto dessa história, por isso que eu achei lindo. Quando ele chega perto, que ela foge dele, ele fica louco e ele vai pra cima da Luna, dizendo: você sabe onde ela está todo esse tempo e você tá me deixando sofrer dessa forma. Tanto que o Dom leva perto dele e dá aquele aviso, né? Olha como você fala com a minha mulher. E ele começa a criar ali um plano para poder descobrir aonde a sua raposinha, a sua raposa está. Quando ele explica para ela, bem lá na frente, o motivo dele chamar ela de raposa, gente, foi uma explicação tão linda. Eu super mega concordei com ele, dele dar esse apelido carinhoso a ela. E se vocês lerem o livro, vocês vão concordar também. Ele a encontra, só que fica pior ainda, porque ela está na casa da Daniele, que é quem a acolheu como irmã, é quem ajuda ela. A Daniele tem um temperamento meio explosivo. Ele a encontra lá e quando ele chega perto dela,
Tudo que ele desejava de abraçá-la, de dizer quero você de volta, cai por terra, porque a lembrança que outro homem pode estar tocando ela, a lembrança que ela está naquele apartamento luxuoso, porque está sendo bancada por homem, faz com que ele perca a razão e ali ele ofenda ela novamente. Ela fica assustada só ouvindo, até que a Dani chega, escuta aquilo lá e, cara, a menina ninja, porque ela faz o que todas nós queríamos fazer naquele momento. Ela dá olha, ela dá jeito nesse homem. Ela o acerta de uma forma que faz com que ele fique machucado. Ele acaba indo embora revoltado, ele acaba ficando louco da vida, mas ele decide que ele vai conquistar a sua raposinha. Mas esse conflito dele é muito grande, porque ele não sabe a real história dela. E o que me deixa mais, assim, irritada com todo mundo à sua volta, é porque todo mundo já percebeu que ele ama aquela menina, que ele tá apaixonado por aquela menina. E eles acabam soltando informações picadas, mas que não dá a entender nada com nada. Então, ele continua acreditando que a Jazz, ela escolheu essa vida por dinheiro. Por mais que um solta uma coisa aqui, uma coisa ali, ele não consegue formular na cabeça dele toda a história. Eu também não conseguiria. E isso eu fico brava com os que estão em volta. Porque mesmo diante do sofrimento deles, gente, eles não contam a verdade. Eles falam, a história não é minha, eu não posso contar. Ok, tudo bem que a história não é sua, mas por favor, dá uma luz para essa criatura, ajude ele de alguma forma. Com isso, ele acaba decidindo que ele vai conquistá-la, mas ele, com o seu rompante, com o seu temperamento forte, ele acaba criando mais confusão, porque ele acaba magoando ela mais uma vez. Só que ela tá mexida, porque ele trata ela bem, ele conversa com ela, mas quando acontece algumas coisas que ele fica cego de ciúme, ele fica cego de raiva, ele acaba agindo como um babaca novamente. Até que chega um momento, gente, que alguém decide falar alguma coisa para essa criatura. Com a ida dele nesses lugares mais perigosos, atrás dela, acreditando que ela pode estar fazendo ponto em qualquer esquina, ele acaba conhecendo o Tripa, que era ali quem era um dos pau-mandados do Garcia, que era o cafetão da área, e ele acaba criando uma amizade com o Tripa, que tem 17 anos, é homem menino, e ele tenta colocar na cabeça desse menino que ele precisa fazer outras coisas da vida. E numa dessas conversas, ele acaba soltando que a pequena Jasmine, ela foi vendida pela mãe canalha. Agora eu vou contar para vocês a história da pequena Jasmine. A Jasmine é uma menina que tem dislexia, ela não sabe ler, ela não sabe escrever. Aos 9 anos de idade, ela foi retirada da escola, porque a escola não conseguia dar a ela a atenção necessária. A sua mãe também é uma mulher da vida. A sua mãe também é uma drogada. E por conta da sua mãe estar devendo, a sua mãe acaba usando ela como pagamento. Ela tinha 9 anos. Ai, gente, eu me arrepio. Ela tinha 9 anos. A partir desse momento, ela não teve mais paz em sua vida. Toda vez que eu leio um livro, eu tento me colocar no lugar do personagem. Eu tento entender a cabeça desse personagem. Eu entendi a cabeça do Damian. Eu não concordo, mas eu entendi a cabeça dele. Eu entendi o turbilhões de emoções que está dentro da cabeça dele. Ele está perdido com esses sentimentos confusos. E eu entendo a mãe dela no seguinte ponto. A mãe dela não se sabe a história. A autora não contou a história da mãe dela. Mas tudo indica que a mãe dela, por escolha própria ou por escolha de alguém, a levou a ser aquela garota de programa, aquela drogada, a não ter um futuro. Porque ela sempre fala para a filha, você é burra como eu, você nasceu para isso. Até aí, eu entendo a cabeça dessa mulher de acreditar que ela não pode ser mais nada na vida a não ser aquilo ali. A não ser ser humilhada, a não ser ser maltratada. O que eu não concordo, o que eu não aceito, o que eu me revolto, é que ela viu a oportunidade da sua filha de 9 anos tá pagando as dívidas dela, tá acabando fazendo com que a filha pague pelos seus erros.
Isso eu não concordo, isso eu não aceito. E a forma que a autora relata é de uma forma um pouco mais branda. A autora ela não coloca ali detalhes de tudo que essa menina passou, mas a sua imaginação, se for boa, vai saber interpretar completamente tudo que essa menina passou. A forma que essa mãe tratou. Gente, a primeira vez que a mãe dela jogou ela no colo de um homem é repugnante. Gente, a maneira que aquela mulher... Gente, eu não consigo nem falar, porque aquela mulher foi de uma... Nossa, eu não tenho como dizer. Aquela mulher foi inescrupulosa. Eu sofri naquele momento de ver o que ela fez com aquela menina, jogar no colo daquele homem mais velho e dizer, seja boazinha com ele. Gente, eu sofri naquele momento. A Jasmine, a Jaz, ela desde os 9 anos, ela escuta a mesma frase. Você nasceu para isso. Você é uma filha ingrata, porque você não quer fazer o que eu tô mandando. A mãe dela passou ela por vários cafetões. A mãe dela, ainda hoje viva, ainda continua mexendo com a cabeça dessa menina. Ela se sente suja, ela se sente envergonhada, ela sente que tudo aquilo que ela vive é merecedor, que ela fez por aquilo. Então a mente dessa menina é muito perturbada. E ela não consegue transparecer a tudo isso, ela não consegue pôr para fora. Então quando o Damian acusa ela não consegue expor isso. Ela acaba aceitando. Então é o que ela fala, isso é o que eu sou. Então ela sofre também. E a partir do momento que ele descobre isso, ele perde o chão, ele entra em desespero, ele se sente péssimo, porque ele passou praticamente 1 ano à procura dessa menina. Quando ele encontrou, ao invés de abraçá-la, ao invés de dizer eu te protejo, você é minha, eu vou cuidar de você, não, ele fez pior. Então ele sabe que o que ele fez com ela foi errado, totalmente errado. E quando ele vai, depois de descobrir isso, que ele vai atrás dela, ele vê ela saindo e ele vê que o semblante dela tá diferente. Ele acaba seguindo ela e ela está parada em frente a uma boate. Aquilo, o coração dele, gente, se quebra novamente. Mas ele consegue, nesse momento, ter o bom senso de olhar para ela, de enxergar ela realmente. E ali ele vê que ela não está feliz naquele lugar, que ela está chorando, ela está hesitando em entrar ali. E nesse momento ele desce do carro, ele pega ela pelo braço e pergunta, o que você está fazendo aqui? E pela primeira vez, sem tom acusatório. Ela não quer dizer, ela entra em desespero dizendo para ele sair dali. Por quê, gente? A mãe dela encontrou ela tá estudando, ela tá aprendendo as letras, ela tá seguindo ali a vida dela, ela tá tendo ajuda das amigas para poder tirar da mente dela que ela é uma pessoa suja, porque suja é as pessoas que fizeram isso com ela, mas a mãe dela encontra ela, a mãe dela a ameaça, a mãe dela diz que se ela não fizer isso novamente, quer dizer, ir até aquele lugar e servir aquelas pessoas como elas quiserem, não só ela será morta, mas como também a amiga dela que está protegendo ela, que está acolhendo ela. Então ela não vê outra saída a não ser ir nesse lugar e fazer o que ela tem que fazer. E o Damian ali deixa ela pavorosa, porque ela sabe que se ele tentar entrar, se ele tentar impedir, eles não vão deixar, eles vão acabar com ele, porque são pessoas perigosas. Mas aí a atitude dele é linda. A atitude dele, gente, faz com que você acabe deixando toda a maldade que ele fez com ela. Porque a partir daquele momento, o que ele prometeu de cuidar dela, ele cumpre. As ações dele a partir daquele momento são ações de um homem apaixonado, são ações de um homem que realmente viu quem é aquela mulher, viu que aquela mulher é a vida dele. Porque só dele chegar perto dela, ele se sente vivo. Ele esquece tudo que aconteceu. Então, a partir desse momento, ele se transforma. Ele não a impede de entrar. Ele não a impede. Mas ele dá a sua jogada, no qual eu fico maravilhada com esse homem. E como eu falei pra vocês, a partir desse momento, ele vem provando dia após dia que ele a ama. Ele diz isso pra ela, eu te amo, eu te quero. Ele cuida dela. Ele entra na vida dela de cabeça e ele, claro, ele dá um jeito de meio que se vingar da mãe dela. No fundo, ele não se vinga. No fundo, ele até dá uma oportunidade da mãe dela ser uma outra pessoa. Ele não conta pra ela o que ele fez, óbvio, mas eu gostei do que ele fez com a mãe dela. Porque por mais que ela merecesse algo muito pior do que ele fez, como eu falei pra vocês, eu entendo a cabeça dela. Eu entendo o que levou ela a ser essa mãe tão displicente, essa mãe
que deixou no fundo as suas necessidades pela droga falar mais alto do que o amor que ela tinha por essa filha. Depois que isso acontece, ainda tem muitas situações, porque a Jasmine ainda acredita ser suja, ainda acredita não ser merecedora dele, e ele leva muito tempo para poder convencer ela de que ela não é suja, de que ela é uma mulher maravilhosa. Eles têm mais uma separação, no qual ele fala que vai desistir dela, mas ele não consegue, e ele dá a sua última jogada, ele fala, hoje é a última vez que eu tento. Se ela não me quiser, eu simplesmente vou me afastar. Eu não sei como eu vou viver, mas eu vou seguir em frente. Ai, gente, corta meu coração. Ai, gente, eu torci tanto pra esse casal, vocês não estão entendendo como eu torci. Certos momentos, eu fico brava com a Jaz. Porque, cara, ele tá dando o mundo pra ela. Ele tá mostrando o quanto ele ama ela. Mas ela não consegue deixar essa barreira pra fora. Ela não consegue dar abertura pra ele entrar. E por mais que eu fico brava com ela, por mais que em alguns momentos eu tenho raiva dela, por ela estar fazendo isso com ele, tá afastando ele dela, eu entendo que o coração dela, a cabeça dela, o corpo dela ainda não está totalmente liberado disso, desse passado. E o Damian acaba contribuindo com isso, porque ele sempre diz para ela, esqueça o passado, vamos construir novas lembranças, vamos construir uma nova vida. Mas ela fala, você não esquece do passado. Porque ele tem uma necessidade de proteger, ele tem uma necessidade de cuidar. E em um certo momento, onde ela encontra um ex-cliente, que ela fica apavorada, porque aquele cara, gente, é um homem nojento, que teve ela quando ela tinha 14 anos. A autora não relata novamente o que o cara fez, mas assim, o pouco que ela fala, você já imagina que não foi nada agradável. Ele perde a estribeira, ele vai pra cima desse cara. Então, ele tem que entender que ele também tem que deixar o passado dela para trás. Ele acaba entendendo, sim, o final deles é muito lindo, o final deles é um final merecedor ao extremo, gente, porque eles mereciam ser felizes, eles mereciam tudo isso. Ele continua sendo um homem maravilhoso com ela, ele continua dando a ela tudo o que ela precisa, amor, carinho, atenção. Ele elogia ela, ele faz com que ela se enxergue como a mulher maravilhosa que ela é. Enfim, esse pra mim tá sendo o melhor, esse pra mim, ai gente do céu, esse casal mexeu tanto comigo, tanto, vocês não estão entendendo como essa história é maravilhosa. O terceiro livro, ao contrário do que eu pensei, não é do Chris, do terceiro irmão. Ele vem contar a história do Sebastian, que esteve na primeira história, teve na segunda história. Enfim, vem contar a história desse Sebastian. Já tem outros que não faz parte dessa série, que vem contar também sobre alguns personagens que apareceram no primeiro e apareceram no segundo. Assim que eu ler o terceiro, porque eu vou começar a ler hoje o terceiro, porque eu preciso saber demais, eu trago para vocês com certeza. Então eu deixo vocês com essa super dica, dizendo, leia o primeiro e depois leia o segundo. Fiquem com Deus. Obrigado pela companhia e até o próximo.